Abençoados e abençoadas, graça e paz a vós todos. Hoje, dia 10 de abril de 2023, às 20 horas e 30 minutos, estou aqui para mais uma pérola da graça de Deus, para crescermos cada vez mais na graça e no conhecimento, entendendo qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. O tema de hoje é: vivamos o hoje, o agora, o amanhã é de Deus. E eu quero fundamentar no livro histórico de Mateus, capítulo 6, versículo 25, que diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Queridos, todos nós temos um tempo de validade aqui nesta vida. Viemos ou já nascemos com esse tempo determinado por Deus. Os nossos dias foram contados por Ele. O amanhã, ele não existe. Por que ele não existe? Porque nós não sabemos se ele virá. Eu costumo dizer que o amanhã é hoje. Por que o amanhã é hoje? Exemplo, ontem foi domingo. E todos nós, que, lógico, né, que estamos vivos, vivemos o dia de ontem. Mas não sabíamos que esta segunda-feira viria. Mas como ela veio, então é o amanhã de ontem. Mas terça-feira, que é o amanhã, nós apenas sabemos no nosso entendimento que amanhã, se vier, será terça-feira. Mas essa terça-feira, ela não virá para muitos. Então, eu tenho que viver o hoje, o agora, como se o amanhã não existisse. O amanhã, ele pertence a Deus. Então esse é um tema bastante polêmico, principalmente para os religiosos, que pegam textos bíblicos isolados dentro de um contexto a fim de justificarem suas formas de crerem, entendendo esses religiosos que eles podem decidir ou influenciar com aumento de dias aqui nesta vida. Porque eles pegam certos versículos bíblicos, literalmente, interpretam e trazem esses versículos isolados para si ou para os outros. Como um dia eu também fiz isso. Honra teu pai e a tua mãe para que os seus dias se prolonguem. E outros versículos que existem, que as pessoas pegam isoladamente e elas acreditam que os seus dias possam se estender aqui nesta vida. Você já parou para pensar que o amanhã podemos ser somente uma plaquinha com o dia que nascemos e o dia que vamos deixar esse mundo? Não é isso que ocorre quando as pessoas morrem? Lá no cemitério, fica lá uma plaquinha. Fulano nasceu dia tal, mês tal, ano tal. E morreu dia tal, mês tal, ano tal. Porque todos nós temos um tempo de validade nesta vida. Então devemos o quê? Viver o hoje.
Viveu o agora, como se o amanhã não existisse, porque o amanhã é de Deus. Não sabemos se virá. Então eu tenho que tomar posse todos os dias como o melhor dia de nossas vidas. É por isso que nós, da graça de Deus, vivemos cada dia como o nosso melhor dia. Reinando, triunfando em vida, descansando em Deus. Então lá em Eclesiastes, por exemplo, no capítulo 3, a partir do versículo 1, diz que todo o tempo ele é determinado por Deus. Então essa expressão, tempo determinado, quer dizer tempo com duração ou prazo estipulado. E não uma data incerta, em que o prazo não foi especificado. Está lá de forma clara. Tempo determinado por Deus. Então, nesse tempo que Deus determinou para cada um de nós, para que aqui vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Sempre dependendo de quê? Da vontade de Deus. Nós dependemos da vontade de Deus. E tudo é a vontade de Deus. Por isso que nós, quer vivamos, quer morramos e vivamos para o Senhor. Ou seja, o nosso espírito, por isso, tanto na vida como na morte, pertencemos a quem? Pertencemos ao Senhor. Nós somos do Senhor. O apóstolo Paulo, na sua epístola aos Romanos, no capítulo 14, no versículo 8, ele diz assim: se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que quer vivamos, quer morremos, somos de quem? Somos do Senhor. Então, quando nós temos essa certeza e convicção, nós dizemos com firmeza que para nós o viver é Cristo. E o morrer é o quê? É ganho, é lucro. Paulo escrevendo também aos Filipenses, capítulo 1, versículo 21, ele diz assim, Filipenses 1, 21, pois para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Então, amados, enquanto aqui viver, vamos procurar cumprir o propósito do Criador. E não tão somente cumprir os propósitos pessoais. Lá em Mateus capítulo 6, no versículo 25, diz que nós não devemos andar o quê? Inquietos, apreensivos, preocupados com o dia de amanhã. Quanto ao comer, ao beber, ao vestir, quanto ao ter e quanto ao não ter, nós não devemos nos preocupar com isto. Por quê? Porque Deus cuida de nós. Somos do Senhor. E se somos do Senhor, é Ele quem cuida de nós. Nós, da graça de Deus, já entendemos que vivemos por fé, não por vista. Não ficamos numa expectativa do que vai acontecer. Quem anda e vive por fé não vive preocupado, não vive desesperado, não vive aflito, não vive ansioso, não vive apreensivo, porque ele descansa no Senhor. A sua vida está sob os cuidados do Senhor. Isso é fé, isso é crer,
Isso é tomar posse, é acreditar nele, é confiar tão somente no Senhor. Se o amanhã vier, ele cuida de nós. Ele providencia tudo quanto nós precisamos. Ele sabe de tudo e de todas as coisas. Por isso, ninguém pode frustrar os desígnios de Deus. Por mais que uma pessoa ela seja religiosa, frequente templos, por mais que esta pessoa ore nos montes, na sua casa, nos templos religiosos, aonde for, elas não vão conseguir influenciar a vontade de Deus. Porque tudo é a sua vontade. Tudo é o seu querer. Eu vejo uma grande hipocrisia na oração do Pai Nosso. Quando as pessoas dizem assim, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas lá, no âmago da sua alma, na verdade, as pessoas estão querendo que as suas vontades pessoais é que sejam feitas. Quando as suas vontades não são feitas, elas se entristecem, ficam cabisbaixas, desesperançosas, aflitas, preocupadas, desesperadas, porque não aconteceu aquilo que ela queria. Então, deu para você entender que tudo é a vontade de Deus, que então eu não tenho que estar orando, pedindo nada a Deus. Eu tenho que tão somente agradecer. Oração de gratidão, grato a Deus por tudo. Eu sei que é difícil, mas eu tenho que viver e andar por fé. E tomar posse de tudo quanto ele já fez e crer tão somente no Senhor. Fazendo o quê? Uma prece ou uma oração de gratidão a Deus. Agradecendo a ele pela noite que foi, pelo dia que veio, por ele te proteger, por ele te guardar, por ele te sustentar. Enfim, agradecer por tudo. Então, devemos entender que tudo é o propósito do Criador. E não precisamos ou não temos que ficar preocupados em cumprir os nossos desejos pessoais. Ele disse, quem achar sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor a ele, achá-la-á. Quem procura os seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira. Vegetam, pensam até que estão vivendo, mas não estão. Porque vivem aqui nesta vida buscando e procurando os seus próprios interesses. Infelizmente, é assim que muitos são, assim que muitos se comportam. Porque a sua vida não consiste na abundância das coisas que possui. Por amor a ele, perder significa ganhar o necessário. E é necessário perder para poder ganhar. Perde-se a empáfia, a vaidade, perde-se o orgulho, ganha-se a humildade, a benevolência e a compaixão. Então perde-se essas coisas que provoca amargura no homem, que muitas das vezes levam as pessoas ao ódio, à ira. Então precisamos perder essas coisas por amor a ele e ganhar benevolência, compaixão, misericórdia, ser longânimo, compassivo para com os outros. E ao final, viver uma vida nova de forma de se viver bem aqui e feliz.
Aconteça o que acontecer, bem e feliz. Porque você deposita total confiança em Deus. A sua esperança está tão somente em Deus, tão somente no Senhor, a sua confiança está nele. Por isso que quando alguém me pede para eu orar por elas, eu faço uma gratidão a Deus e digo para as pessoas, olha, já deu tudo certo, independente do resultado, porque tudo é a vontade de Deus. Não é a minha vontade, não é a vontade de quem quer que seja, é a vontade de Deus. Dá para entender isso? Dá para ter esse entendimento? Essa vida terrena aqui não vai durar para sempre. Ela tem um fim, assim como teve um início, assim como teve um começo. A cada dia vamos envelhecendo. E o importante é, como disse o apóstolo Paulo, renovar o quê? O interior. Porque Deus habita no homem interior. Ele habita no nosso espírito. Porque para o corpo há um prazo de validade. Para a matéria há um prazo de validade. E esse prazo de validade foi dado pelo próprio Pai, pelo próprio Deus, foi dado pelo Criador. Aonde é que Deus habita? É no nosso interior. Ele habita no nosso espírito. No espírito que veio dele. Segundo Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Ele habita no espírito que vai voltar para ele. Renovado num corpo glorioso semelhante ao dele. E na eternidade reinará para sempre com ele. Então, que cada dia esse homem interior seja renovado. Que deixemos para trás orgulho, que não leva a nada, arrogância, que também não leva a nada, insolência, a presunção. Quantas pessoas são presunçosas por acharem que são algumas coisas, sempre humilham as outras pessoas, usam de presunção para com o próximo, não amam o próximo. O seu círculo de amizade é de pessoas iguais a ela, fazem acepção de pessoas. A gente vê isso dentro dentro dos próprios templos religiosos. Grupos de pessoas e subgrupos, pessoas se dividindo, e estão ali em nome de uma suposta fé em Deus. Porque eles dizem que lá é templo de Deus, onde se busca Deus, onde se adora Deus. Tem pessoas que vivem ali anos e anos, dependendo da extensão, do tamanho. Não conhece muita gente que ali também frequenta. E não está nem aí para isso. Entra com uma cara de general e sai com uma cara de general. Pega o seu carro e vai-se embora. Passa muitas das vezes perto de pessoas a pés, não são capazes de parar, abrir o vidro e perguntar, está indo para onde, meu irmão? E muitas das vezes, essas pessoas vão para quase que o mesmo caminho dessa outra pessoa. É assim que, infelizmente, as pessoas se comportam. Então, essas coisas, nós temos que deixar tudo para trás. Renovar no interior. Procurar se submeter sempre à vontade de Deus, porque tudo é a sua vontade. Então, não vamos ficar preocupados com o amanhã. Ansioso, aflito, desesperado. Se o amanhã vier, saiba de que Deus estará cuidando de você. Isso é fé. Acredite nele. Não se preocupe com o que há de comer, de beber e de vestir.
Agradeça a Deus por tudo. Agradeça a Deus por tudo. Isso é fé. Isso é crer. Isso é acreditar. Isso é tomar posse. Isso é viver dentro da vontade de Deus. Então fica aí essa palavra para a nossa reflexão. Vamos viver o hoje, o agora, pois o amanhã é de Deus. Ele pode vir para uns, mas pode também não vir para muitos. Eu termino dizendo, Abba Pai, nós te amamos, nós da graça de Deus. Beijo no seu coração, um forte abraço.